Porque o assunto agora é coronavírus, mas eu quero a sua participação. Você pode participar com a gente pelo telefone do Balanço Geral. É o 99652-0105. O Ministério da Saúde confirmou nessa quarta-feira que são 9 casos suspeitos de coronavírus no Brasil. 3 casos em São Paulo, 2 em Santa Catarina, 1 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Paraná e 1 no Ceará. Para tratar desse assunto, porque está deixando toda a população mundial assim em alerta, estou recebendo aqui o médico infectologista, Dr. Tiago Mendes. Dr. Tiago, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Eu agradeço. O que é que a gente pode passar para o telespectador sergipano com relação ao coronavírus? Realmente é para a gente ficar preocupado? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a preocupação deve existir, sim, mas existem algumas coisas que podem dirimir ou minimizar essa preocupação. Eu acho que a primeira delas é, para quem está acompanhando as notícias, não existem casos mais só na China, casos confirmados. Uhum. Então, já existem casos nos Estados Unidos. Confirmados, né? No Canadá, na Alemanha, na França. Então, já globalizou de algum jeito. Tá? Mas todos esses casos que foram confirmados, eles foram procedentes de pessoas que estiveram na província ou no município de Wuhan, na China. Aquela cidadezinha da China. Isso, foi uma pessoa que saiu de lá, esteve lá, saiu e aí foi não na diagnosticado China como um todo, foi exatamente lá. Tá? Certo. E todos os outros casos da China, inclusive, foram de pessoas que saíram dessa província. Então, ainda não existiu, para os casos que saíram, pessoas que saíram da China, transmissão para outros seres humanos. Agora, dentro da província, já existiu transmissão entre humanos. Agora sim, muita gente viaja. Então, a doença, ela iniciou provavelmente por contato com o animal, tá? Certo. Mas ela se transmite entre humanos. Isso a gente já Agora, sabe. pessoas que vão viajar para a Europa e também para aquela região, especificamente para a China, para evitar, eles se preocupar, o que é que o senhor me diz? Não especificamente dessa cidade, mas para a China. Sim, para a China em capital. geral, eu acho que para o resto do mundo, acho que não tem que se estressar ou assim, não vou. Não, vai, viaja. Agora, talvez na China tenha um risco maior. E especificamente para a cidade, aí completamente aí é proibitivo, eu diria. Agora, o senhor disse, foi transmitido por animal. É só por animal que é transmitido? E de que forma? Então, no começo, a transmissão foi por um animal para o ser humano. Mas o coronavírus, esse atual, assim como o de 2002, assim como o de 2014, ele é transmitido entre humanos. Então não é uma doença desconhecida? Não, já o que é o coronavírus? O coronavírus é um vírus respiratório como qualquer outro, como o vírus da influenza, enfim. Como a gripe? Como a gripe, exatamente. Então, não existe uma diferença. A diferença talvez seja no potencial de transmissibilidade e para essa cepa, o potencial de letalidade, que talvez para algumas casuísticas seja um pouco maior. Para esse vírus agora, a notícia que a gente tem hoje de manhã já atualizada é de 7.700 casos com 170 óbitos. Então, a letalidade é um pouco de 2%. Certo. Talvez não seja uma letalidade tão alta, né? Vamos fazer um comparativo rápido. A gente teve um surto de febre amarela aí no Brasil há uns 3 anos, mais ou menos. A letalidade da febre amarela é de 50% a 60%. Só que qual é a diferença? A febre amarela pegava com a transmissão dos mosquitos em área onde tinha o macaco, área periurbana. Já o coronavírus é um vírus respiratório, então a transmissão será urbana, está sendo urbana. Então, a transmissibilidade, a velocidade de casos acaba sendo muito maior. Agora, é possível? Eu viajei para a China, viajei para a Europa, tive contato com algumas pessoas que estavam gripadas, mas não peguei gripe. Cheguei no Brasil, cheguei em Sergipe, peguei gripe. Sim. E aí, eu preciso me preocupar com isso. O que é que eu devo fazer? Porque se você viajou e voltou, o período de incubação da doença, que é o tempo que você teve contato com alguém doente até desenvolver os sintomas, é até de 2 semanas. Então a gente tem que botar isso em conta. Entendi. Né? Quer dizer, que necessariamente voltei e não estou doente, depois fiquei doente. Mas então... se você ficou até 2 semanas, você pode ter pego lá. Entendi. E aí você vai ter que ser tratado como uma suspeita de coronavírus. Vai ter que ser colocado em isolamento. Quais são os sintomas, doutor?
sintoma como é de qualquer quadro respiratório, tosse, febre, falta de ar, enfim. Então, vai girar em torno disso. Aqui o senhor tem acompanhado o Brasil, como é que as secretarias de saúde, o Ministério da Saúde está tratando esses casos? Então, o que a gente vê ou o que a gente ouve de notícias é que existem casos suspeitos, né? Mas exatamente como o paciente está sendo tratado, como está sendo feito o isolamento, enfim, são notícias que chegam muito pouco. Hoje pela manhã eu li uma notícia, uma discussão, que os pacientes, os 3 suspeitos de São Paulo, eles estão em domicílio, tá? Então eles estão sendo isolados dentro das suas casas. Casa. Porque é um quadro, na maioria das vezes, é um quadro leve. Ele vai ir a óbito, o paciente vai a óbito, se ele tem alguma gravidade, se ele é um extremo de idade, se é um idoso, se tem uma doença respiratória. A maioria dos casos que estão indo a óbito, que estão morrendo, as pessoas que estão morrendo, é por causa disso. Então, não é necessariamente que eu tenha uma suspeita de coronavírus, eu preciso ficar internado. Então, essas 3 pessoas, elas estão bem para ficar em casa, como um quadro gripal qualquer. Gripe, né? Só que aí, qual é a ideia, né, do Estado de São Paulo? Se eu tiro essas pessoas do ambiente hospitalar, eu evito, caso exista alguma falha no isolamento, de que ela transmita para outra que está dentro do hospital. Porque, como eu já te falei, a chance de óbito é maior se a pessoa está debilitada, se tem alguma imunidade mais baixa. E é isso que acontece no hospital. Então, se eu passo o coronavírus no ambiente hospitalar, a chance é maior de haver óbito. A Organização Mundial de Saúde colocou um estado global de alerta, mais ou menos isso, eu entendi. Essa é uma preocupação de que haja um surto mundial de coronavírus? Eu acho que sim, a preocupação tem que existir, até pela velocidade com que estão acontecendo os casos, né? A gente tem notícia de 4, 5 dias atrás que eu tinha 2.800 casos. Aí a notícia de hoje de manhã é tipo 7.700. Então a velocidade é rápida, é mais que o normal. Aí você tinha só na China, agora já está em vários países do mundo. Então acho que existe e deve existir a preocupação. E eu acho que essa preocupação tem que ser do Brasil e tem que ser também do estado de Sergipe, porque hoje em dia é globalizado, voo vem de tudo que é canto. Então, a gente tem que se preparar, tipo, se chegar alguém da China e se chegar alguém daquela região, o que a gente vai fazer? O que eu, profissional de saúde, vou fazer no meu hospital regional de Lagarto, por exemplo? Ou o que a gente vai fazer se eu receber um paciente desse aqui em Aracaju? Vai para o USE? Vai para que sala? Ainda ninguém sabe o que fazer até então. A Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria do Município, com certeza, estão se reunindo e articulando para determinar essas coisas. Mas mesmo que a gente não saiba isso já de antemão, como vai acontecer, e aí é a dica que eu dou para os profissionais de saúde ou para as outras instituições, hospitais, enfim, existem manuais do Ministério da Saúde, o último é elaborado em 2014, para o surto de 2014, que já orientam como a gente deve proceder com o paciente com coronavírus. Certo. Então, a gente não precisa esperar essa orientação. A orientação já existe e já está no manual. Agora, você está falando para profissionais de saúde. Isso. Para quem está assistindo a gente, como se prevenir? Pessoa comum que de repente está no shopping, ou foi no aeroporto, ou fez uma viagem, como se prevenir? Eu acho que para quem está no aeroporto, no shopping, no dia a dia, eu não vejo, pelo menos nesse momento, uma preocupação. Até porque a gente não tem nenhum caso confirmado, não está circulando no nosso meio. Mas eu acho que se tiver que, eu quero me prevenir mesmo assim, eu sou extremamente cauteloso, a prevenção é igual que você deve ter no seu dia a dia para qualquer vírus respiratório. Né? De você evitar encostar em superfícies que você não conheça e, se você encostar, principalmente depois que você tocar, não levar a sua mão à boca, olho e nariz. Ou, se você tiver que fazer isso, que use um álcool gel ou lave suas mãos, tá? Porque no dia a dia esse é o risco maior. De você estar em contato com alguma coisa que você de fato não... Ou vamos pensar na outra coisa. Aí você pensou, não, Tiago, você está me falando só do contato com superfície. Mas e a transmissão respiratória? Não dá para, nesse momento agora inicial, a gente falar para todo mundo estar usando máscara na rua. Né? Como na China a gente vê. Não tem sentido isso. Mas para aquelas pessoas que estão doentes, para não transmitir vírus respiratórios para outros, se for tossir, espirrar num lenço, ou pelo menos se é coronavírus ou não. Isso, ou cobrir com, né, tem a orientação de você cobrir com, se você não tiver com lenço na hora, de cobrir com o cotovelo. Então, são orientações que a gente dá de maneira geral, mas eu acho, voltando, que a gente não precisa ter essa preocupação agora. A outra pergunta, assim, já que o coronavírus já é conhecido, né, já há muito tempo, e agora a gente está vendo esse alerta todo com alguns casos de morte. Quer dizer que a pessoa que pega o coronavírus, ela vai morrer? Não necessariamente. Veja,
tá? A letalidade da doença é 2%, é uma letalidade baixa e, como eu falei, mais em pessoas que têm uma imunidade mais baixa ou extremos de idade ou já têm uma doença respiratória. Na maioria dos casos, isso não está acontecendo. Agora, e aí você vê a preocupação global, você vê o pessoal que vai atender esses pacientes com coronavírus com uma proteção completa, né? Uma roupa que cobre tudo. E chama atenção, uma roupa quase de astronauta, vamos dizer assim. Mas porque quem tem a chance maior de pegar é quem está em contato direto com o paciente, ou seja, o profissional de saúde, que é quem está recebendo. Então, ele tem que ter um pouco mais de cuidado e ter toda a proteção de fato. Mas a letalidade não é isso, é 2%, é tipo 2 em cada 100. Não é todo mundo que vai pegar que vai evoluir para óbito. Aqui para Sergipe, a gente não precisa ter um pânico, entrar em pânico. Eu acho que assim, a preocupação não precisa ser estendida para a população. Eu acho que quem tem que estar preocupado é quem pode receber esse paciente, portos, aeroportos e os hospitais e os profissionais de saúde. Tem que estar preparado para, se acontecer, o que eu vou fazer. Porque aí não pode ser, tipo, chegou um agora, o que eu faço? Não, acho que essa coisa a gente tem que ficar um pouco mais prevenido e já deixar todo o aparato montado para caso eu gostaria de entender melhor, rapidamente, o senhor falou que a transmissão foi feita por animal. Mas de que forma? Comendo a comida do animal ou contato com o animal? Veja, para os outros casos as outras situações que tiveram início na China, 2002, com o próprio coronavírus, que a gente chamou de SARS na época, a gente sabe que provavelmente aquela transmissão inicial, o primeiro caso ou os primeiros casos, foi por manipulação do animal, principalmente no preparo do animal, na carne do animal, antes da venda. E provavelmente aconteceu isso, porque o epicentro, onde começou exatamente, foi no mercado da cidade chinesa de Wuhan. Então, é a manipulação do animal, não o fator exatamente de quem comeu, pegou, mas o jeito de preparar o animal para a venda. Perfeito. Doutor Tiago, assim, então a gente gostaria justamente, quando a gente chamou o senhor, era justamente para alertar a nossa população, para não se preocupar, que isso, apesar de a gente estar vendo na mídia o tempo todo, é algo que é controlável e é prevenível, não é isso? A gente pode prevenir, eu pessoalmente e os profissionais de saúde. Sim, a gente tem essa possibilidade, mas eu acho que a prevenção deve começar por aí. O primeiro momento é como eu vou receber pessoas que viajaram para lá. Acho que essa é a primeira preocupação. Mas assim, o que a gente está vendo na mídia é que é uma doença grave, sim, muito grave. Não, é isso. Se quem está vendo as notícias, pegar e fazer a conta, é 2%. Então a letalidade é razoavelmente baixa. O que eu me preocupo, e acho que todo mundo deve se preocupar, é que a transmissibilidade está sendo razoavelmente alta. A velocidade com que a gente está vendo notícia de novos casos é razoavelmente alta. Mas uma coisa para minimizar essa preocupação, como eu falei no início, ainda para esses países que receberam pessoas que vieram da China, ainda não tiveram casos de transmissão dentro do país. Tipo, tem 5 casos nos Estados Unidos. Todos os 5 foram de pessoas que vieram dessa província. Da China. Não teve nenhum caso de transmissão entre uma pessoa, um americano para outro. O pessoal aqui preocupado, o senhor falou do animal, o Gênesis São Corrado está perguntando, mas que animal é esse? A gente sabe? Então, as notícias que vieram, as preliminares, a suspeita é que seja uma cobra. Na China eles comem tudo, né? Então quase todos os animais eles não têm muita restrição. Mas a gente não sabe ainda isso de certeza. Isso não quer dizer que quem aqui no Brasil, ou, enfim, eu preciso de cuidado com manipulação do animal aqui no Brasil. Não existe essa restrição. Outra pessoa perguntando aqui, só em pessoas que vêm da China, se vier algum outro produto da China, a China manda muita coisa aqui para o Brasil, pode vir infectado? A princípio não é essa orientação. A princípio a preocupação é com pessoas que são oriundas da China. Só pessoas, Só né? pessoas, exatamente. Essa é a orientação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Perfeito. Nós conversamos aqui com o Dr. Tiago, infectologista, sobre o coronavírus. É um alerta mundial, mas assim, pelo que ele tem passado para a gente, especialista no caso, a nossa preocupação como pessoa, indivíduo comum, é a preocupação normal numa gripe comum, influenza, né? Se lavar as mãos, se cuidar na hora de tossir, se afastar. Mas aqui no Brasil existem 9 casos suspeitos, mas nenhum confirmado até então. Doutor Tiago, nosso muito obrigado pela sua participação, pelas orientações para os nossos telespectadores. Eu que agradeço. Boa tarde.